para falar sobre esse assunto tão importante hoje aqui, pouco discutido em televisão especialmente. Nós vamos receber o cirurgião de fígado e transplante, Dr. Tércio Genzini, que está bem acompanhado aí, né? Tudo bem, doutor Tércio? Fez boa viagem? Ótima viagem. Estrada já cheia por causa do feriado? Dia maravilhoso, a estrada ainda boa. Ainda boa, ainda bem, não é? Olha, os números dizem da importância que é isso e do saber a respeito dela, né? E eu acho que mais importante, Claudete, é saber que nenhum sangramento ou nenhum sinal de sangramento deve ser relevado. Tá. Porque às vezes, isso é muito comum, nós recebermos no consultório pessoas com doenças avançadas e durante o histórico, durante a anamnese, durante a entrevista, ele fala, olha, realmente há 1 ou 2 anos eu percebi que tinha um pequeno sangramento, mas passou, desapareceu. E não procurou médico. E não procurou atendimento. Isso porque 90% das vezes o sangramento ele desaparece mesmo, exceto situações mais graves, como por exemplo em pacientes que têm doenças do fígado e sangramentos associados a essa doença, ou em algumas situações de divertículos ou doenças inflamatórias que sangram muito. Mas toda vez que eu tiver um sangramento, seja tossindo, num vômito quando me sinto mal, nas fezes, na urina, qualquer sangramento significa que eu tenho que procurar um médico porque pode ser uma coisa grave. Exatamente. Então, assim, os sangramentos digestivos são os sangramentos que se exteriorizam pela boca. Sim, mas qualquer sangramento que eu tiver, eu tenho que procurar um médico. Sempre, sempre. Tá. Exteriorizam pela boca, não por tosse, porque quando é através da tosse, é pela via respiratória. Então, quando vem através de vômitos ou regurgitações, ou pelas evacuações. Aí está querendo dizer que é o aparelho digestivo. Aí é aparelho digestivo. Então, sempre isso deve ser. Mesmo... Evacuações também? Evacuações também. Mas aí não pode ser intestino? Então, o intestino faz parte do aparelho digestivo. Então vamos mostrar o que faz parte do aparelho digestivo, então, doutor? Vamos tirar aqui. Vamos desmontar aí para mostrar o que faz parte do aparelho digestivo. Pronto. Então, retiramos aqui. Tá. Então, é assim, o aparelho digestivo ele vai da boca ao ânus. Então ele tem a parte, a boca, a faringe, o esôfago. Eu vou retirar aqui a parte do pulmão e coração, porque o esôfago passa lá por trás, né? Tá. Então aqui nós vamos... Então tudo que percorre aqui é aparelho digestivo, tudo é aparelho da digestivo. boca ao ânus. Então ele passa lá por trás o esôfago, aí ele encontra o estômago. Então ele encontra o estômago, aí do estômago vai para o intestino delgado, depois para o intestino grosso, reto e ânus. Esse é o aparelho digestivo. Vai da boca ao ânus. Então quando alguém tem algum sangramento, mesmo que ele perceba, mas eu acho que eu tive o sangramento nas fezes, porque ao escovar os dentes, minha gengiva sangrou. Pode ser isso, mas deve ser feito o diagnóstico. Então, o sangramento é sempre um sinal de alerta e muito importante, porque pode ser algo sem importância, como uma gengivite, uma inflamação do esôfago, mas pode ser um câncer de esôfago, um câncer de estômago, um câncer de intestino. Câncer no aparelho digestivo costuma sangrar? Não é uma causa frequente de sangramento, mas é uma causa que deve ser pesquisada. Muitas pessoas... ao evacuar, ao se higienizar, percebem sangue no papel e imaginam, deve ser uma hemorroida. Aí não vou procurar o médico que isso vai passar. Ou até por constrangimento, por vergonha. Eu não vou procurar. E não é da hemorroida. O sangramento de hemorroida se exterioriza muitas vezes com a higienização. Mas às vezes é um pólipo do intestino que sangrou. Ou é um divertículo do intestino que sangrou. E a abordagem é completamente diferente. Então tem que pesquisar e investigar. Sempre, Claudete. Ninguém deve relevar. O sangramento na boca, ele se exterioriza normalmente da coloração vermelha com o vômito. O vômito pode ser vermelho ou preto, porque às vezes o sangue é um sangue antigo que ficou muito tempo no estômago. Todo o sangue digerido sai preto e o sangue vivo sai vermelho. Então é uma forma de você saber se o sangue é recente ou se o sangue é antigo. Você vomitou vermelho, tem um sangramento ativo importante. Você vomitou preto, é um sangue antigo que ficou lá coletado. Evacuação, a mesma coisa. Se o sangue vem de cima,
ele passa pelo estômago, ele é digerido, sai preto. Se o sangue é mais de baixo ou vem um grande volume de cima, ele sai vermelho. Então, quer dizer, o sangue vermelho é um sinal de alerta mais importante, é um alerta com gravidade. O sangue preto é um alerta, mas... Que também não deveria estar ali, né? Não deveria estar ali, de menor gravidade. Tá. Fazer diagnóstico sempre, nunca relevar, nunca esperar passar sozinho e nunca se automedicar. E por que pode acontecer uma hemorragia? E já que o aparelho digestivo é tão grande, em que partes do aparelho essa hemorragia pode acontecer? Por quê? Então, a maioria das vezes, isso varia de 50% a 85% em várias análises, ela vem da parte digestiva alta. Ela vem do esôfago ou que pode ser as esofagites de refluxo. Vai mostrar pra gente lá? Vamos lá, vamos então, mostrar? Pode vamos mostrar. Lá. Do esôfago, do estômago, do refluxo. Então aqui do esôfago, as pessoas que têm doenças no fígado têm as hemorragias mais graves, que são as hemorragias de varizes esôfago que não estão mostradas aqui. Quem não tem problemas do estômago, as causas mais frequentes são as úlceras ou o refluxo, que é quando a pessoa se queixa de azia durante muito tempo e não toma conhecimento, Mas não aí o que trata. acontece para sangrar no refluxo? Causam erosões, lacerações a mucosa do esôfago, ela não está preparada para o ácido do estômago. Machuca. Então o ácido vai corroendo e causam erosões, e essas erosões chegam nos vasos e os vasos sangram. Puxa vida. Então o refluxo, ou pode ser um tumor de estômago, que o tumor está lá, esse tumor compromete um vaso em determinado momento e esse vaso também sangra. São comuns? São duas causas frequentes, são duas causas que devem ser investigadas. A mais frequente de todas é a úlcera, depois vem as varizes no esôfago, mas só em quem tem doença no fígado, e depois vem essas causas, as esofagites e os tumores. Como as varizes do esôfago e as úlceras são sempre sintomáticas, causam sintomas importantes. Normalmente as pessoas procuram atendimento. A esofagite as pessoas relevam muitas vezes. E a esofagite, o sangramento é um dos problemas. A esofagite pode levar ao câncer também. Então não deve... De tanto machucar? De tanto machucar. Vai havendo regeneração, até que em algum momento essa regeneração se faz de uma forma anômala. E aí aparece o câncer dessa transição. Doutor Tércio, se aparece um câncer nessa região, a gente viu aqui, né, o doutor tirando os órgãos do nosso boneco, parece que está tudo muito próximo. Se ele não for descoberto rapidamente, ele pode estar crescendo e contaminando outros órgãos. Assim como todos os tumores do aparelho digestivo. Todos os tumores do aparelho digestivo devem ser tratados precocemente. E para se tratar precocemente, o diagnóstico deve ser precoce. Então existem os exames preventivos ou os exames feitos quando existe um alerta. Como, por exemplo, esse alerta que nós estamos falando aqui do sangramento. Vamos à próxima aí. Se o sangramento não é digestivo alto, ele pode ser digestivo baixo. O digestivo baixo, ele vem do intestino delgado, que é o intestino fino mostrado ali, ou vem do intestino grosso, que é o cólon. Em pessoas mais jovens, as doenças inflamatórias do intestino, como está mostrado aqui, são doenças importantes. Por que o intestino se inflama? As doenças inflamatórias, elas são autoimunes normalmente, são agressões provocadas pelo próprio corpo, pelo próprio sistema imune. Ou podem ser pólipos, Claudete. Os pólipos muitas vezes são hereditários. O avô, o pai tem pólipos, os filhos podem ter pólipos também. Então, quando nós fazemos a entrevista no consultório, nós perguntamos se na família, olha, meu pai, minha mãe já tiraram pólipos. Tem que fazer precocemente a investigação dos filhos. Ou pode ser o tumor de intestino, o câncer de intestino, que ele é diagnosticado precocemente e pode ser tratado com colonoscopia. Se não feito, ele cresce. Pólipo é isso, não é? Isso é um pólipo. Esse é ele fica grudadinho na parede do intestino, isso, como um pescocinho. É como um pêndulo, né? É verdade, parece. A gente vê um pequeno pêndulo. Aí cata pelo pescoço. Aí vai lá o aparelho de endoscopia e Por tira. Isso que é bom fazer, né? Colonoscopia, porque vai te tirar os pólipos. Mas não é um pólipo que vira um câncer. O tumor é diferente. Não, o pólipo, ele se você... Pode virar? Existem pólipos que não se transformam em câncer. Existem pólipos que se transformam. Tá. Como diferenciar? No microscópio. Então, apenas essa visualização não dá para saber que tipo de pólipo que é.
Então os pólipos devem ser removidos. E ali a hemorroida, que é uma causa frequente, que por último, que é um pequeno vaso que fica lá no canal anal, e a hemorroida, ela normalmente no trauma que acontece após higienização, acaba sangrando. Mas aí é diferente, né? Isso. Tem que procurar ajuda de qualquer maneira. Sempre, sempre. Nunca uma pessoa deve fazer o seu próprio diagnóstico quando se tratar de sangramento, porque o sangramento é um sinal de alerta. O que provoca hemorroidas? A hemorroida, muitas vezes a constipação intestinal, pessoas que têm intestino preso, que fazem muita força para evacuar. Tem crianças que já, né, desde a mais tenra idade tem esse problema. E uma coisa que protege, Claudete, é fibra na dieta. Tá. Então, quando tem bastante verduras, bastante frutas com bagaço, que tem fibras, essas fibras formam adequadamente as fezes, não causam obstipação, a pessoa elimina facilmente as fezes e com isso não evita a formação de hemorroidas. Né? Exatamente. Hemorragias digestivas, a gente teve até aqui uma aula com um bom professor, deu para entender tudo direito. Nós estamos aguardando nosso café aqui, Maiara. Alô, o quê? O café chegou e ficou lá, doutor. Já está gelado. Traz pro doutor que depois eu tomo o meu, que eu vou dar lá um recado, tá bom? Eu já venho aqui. E eu volto aqui para a gente continuar conversando com o doutor Tércio Genzini. Tem perguntas aí, Geisa? Tem? Então vamos colocar no vídeo aí, a gente vai respondendo. E o doutor vai aproveitando, dando outras informações. Janaína Simplício, boa tarde. Ô, Janaína. Ela é da cidade de Sumaré. A Janaína está com uma bebê de 7 meses e meio. E ontem pela manhã ela vomitou um pouco de sangue. Mas depois ficou bem e não apresentou nenhuma alteração ao decorrer do dia. Devo me preocupar ou em bebê isso pode ser uma coisa normal, né? No organismo do bebê? Então, 7 meses a bebezinha. Então, a Janaína fez uma questão bem específica, né? De uma criança de 7 meses. Não é normal uma criança vomitar sangue. Então, isso deve ser investigado pelo pediatra. É muito comum. Mesmo que tenha sido uma única vez, um único dia. Mesmo que tenha sido uma única vez, um único dia, porque isso pode ser consequência, por exemplo, de um refluxo que vem acontecendo durante semanas ou meses. E esse refluxo culminou numa lesão que acabou sangrando. E criança tem muito refluxo. E criança tem muito refluxo. Então, isso deve ser adequadamente investigado. E sendo algo simples que pode ser tratado clinicamente, o pediatra saberá, de acordo com o histórico da criança e com as manifestações clínicas, ele vai saber se deve se prosseguir isso como investigação ou se isso deve ser tratado. E como se investiga uma coisa dessa? Ou de criança, ou de um adulto, né? Houve o que aconteceu com ela, né? Vomitou um pouco e saiu um pouco de sangue. Aí como que é a investigação disso? Olha, isso deve ser... A investigação começa pela inspeção da própria boca, né, Claudete? Às vezes a criança, ela mastiga, ela fere a própria boca e sangra da própria boca, ela engole esse sangue, irrita o estômago, ela devolve. Então aí é uma coisa muito simples. Então ele pode investigar, olha, tem um pequeno ferimento aqui na boca que gerou esse sangramento. Tá. Se é no esôfago da pessoa? Então aí é através da endoscopia. Então se ele percebe, o pediatra, que existe uma outra situação nessa criança que a expõe a riscos e ele não identifica, talvez ele peça um exame um pouco mais invasivo. Ele pode inicialmente começar com um exame de sangue, saber se esse sangramento foi realmente único ou se ela vem tendo pequenas perdas de sangue. A gente faz isso dosando o ferro da circulação. Quando o ferro está muito baixo e a hemoglobina muda a sua forma, ela se torna menor ou tem até uma anemia associada, é um sangramento que não é único. Ele vem acontecendo de uma forma mais lenta, ninguém percebe e num determinado momento ele se manifestou um pouco mais intenso. E por isso saiu vermelho. Sempre investigar. Olha que importante, tá vendo? Ainda bem que você ligou e investigue, porque como o doutor, eu até lembrei de perguntar, porque ele falou aqui, doutor Tércio, logo que começamos a conversar hoje sobre esse assunto, que muitas pessoas deixam pra lá. Como aconteceu só uma vez? Nunca mais aconteceu, mas basta uma única vez para ser investigado. Precisa. Verônica, boa tarde. Meu esposo às vezes tem prisão de ventre e ao conseguir evacuar sangra. Qual a gravidade disso? Ela é de João Pessoa, Paraíba. Então, aí na faixa adulta isso é mais importante e muitas vezes isso é relevado, a pessoa não dá importância porque fala... É da prisão de ventre. Estava da prisão de ventre, fiz esforço. Pode ser uma hemorroida, como nós comentamos, a prisão de ventre leva a sangramento hemorroidário,
porque ele faz força para evacuar, pressiona os vasos da região, mas ele já é um adulto. E tanto a prisão de ventre quanto o sangramento podem ser de causas mais graves. Essas causas podem ser divertículos, que acontecem em quem tem prisão de ventre, podem ser pólipos ou podem ser tumores. Então, não pode passar, se ele já tiver feito colonoscopia, ele fica mais tranquilo. Senão, não pode deixar passar isso. Ele deve fazer uma investigação orificial para ver se não é uma hemorroida. Mesmo encontrando hemorroida, não deve ficar satisfeito. Faça a colonoscopia para ter certeza que não tem nada no intestino que está gerando esse sangramento. Aliás, eu sempre lembro disso, porque conversando com a doutora Adriana Costa, aqui no programa, ela disse que o único câncer que dá para se prevenir, dá para não ter, né, é o de intestino com a colonoscopia, que todo mundo deveria fazer. Exatamente, não é? É isso mesmo. Então, vamos à próxima. Renata, boa tarde, sou a Renata. Oi, Renata. Ela tem... H. pylori, é isso? Eu não sei o que é. O que é? Helicobacter pylori é uma bactéria que pylori? Pylori, tá. que fica no estômago. E refluxo. Às vezes percebo sangue nas fezes. Tudo isso tem ligação? Eu posso ter câncer por causa disso? Pergunta a Renata, que é muito jovem ainda. Então é assim, a Renata ela é jovem, então a chance dela ter um câncer é muito pequena. Existe, mas é muito pequena. Eu acho que ela deve se tranquilizar. Mas essa pergunta... E o que é esse... Essa pergunta que ela faz, tudo isso tem ligação? Sim, tudo isso tem ligação. Então, assim, o refluxo pode ter ligação com o sangramento. Assim como o H. pylori que ela tem, pode causar uma úlcera ou pode causar O que é o H. pylori? É uma bactéria que se adquire nos alimentos. E ela fica no estômago, na mucosa do estômago. Mas não morre nunca? Morre com antibióticos, tem que ser tratada. Mas ela volta? Alguma coisa? Porque... Se você comer novamente alimentos contaminados... Por exemplo, assim, um bichinho de uma alface, coisa assim? Ela é uma bactéria, ela não é um verme, não é um... É uma bactéria que fica na mucosa... Mas pode estar numa comida, numa alface, numa carne? Certamente, é aí que se adquire, em alimentos mal lavados, normalmente, alimentos crus e mal lavados. Então, e ela o H. pylori pode causar úlceras, as úlceras podem levar a sangramentos, podem causar gastrites erosivas, que pode também levar a sangramento, assim como o refluxo pode ser. Então, tudo isso tem ligação, sim. Eu acho que na foto ela é jovem, não temos a idade, a chance de ser um câncer é baixo. Agora, tudo isso persistindo por muito tempo, tanto o H. pylori está relacionado a câncer de estômago. O H. pylori pode levar a câncer de estômago e o refluxo pode levar a câncer de esôfago. Então, quer dizer, ela tem situações que devem ser adequadamente diagnosticadas e tratadas. Agora, como que ela sabe que tem isso e será que não tratou com antibiótico? Porque você disse, doutor, que o tratamento para essa bactéria é antibiótico. Sim, antibiótico. Exatamente. Então, você deve fazer o tratamento e você depois, dependendo do grau de lesão que ela tem, um tempo depois você repete o exame para saber se a lesão foi tratada, se a gastrite não existe mais, se a úlcera desapareceu, se o refluxo também melhorou e se a bactéria ainda está lá. Então é feita uma nova biópsia do estômago. Porque pode estar. Pode estar lá. Às vezes o antibiótico que você usa, a bactéria é resistente. Ela não trata, você tem que mudar o esquema de tratamento. Mas tem que tratar então, Renata, de qualquer jeito. Tem que tratar. Tá bom? Vá ao médico rapidinho. Vamos ver a próxima aí, é a Kelly. Boa tarde, Cláudia. Minha filha de 4 anos está com hemorroidas e está fazendo uso de pomada, só que ainda não estou vendo o resultado. O que devo fazer? Na verdade, ela faz uma pergunta aqui para o proctologista, que não é bem o caso hoje, mas se o doutor quiser aconselhar, é a Kelly de Muritiba, Bahia. Então, e aí, Cláudia, eu vou adicionar, eu acho que é mais o pediatra, porque uma criança de 4 anos teria hemorroida? Eu acho que isso tem muito a ver com o hábito intestinal dela. Tem muito a ver com isso. Então, talvez o intestino dessa criança não esteja funcionando adequadamente. Ou ela esteja fazendo muita força para evacuar, ou ela pode estar com o intestino muito solto. Então, isso pode gerar. E outra coisa que tem que prestar atenção é a forma de higienização, para ver se não está havendo algum tipo de trauma.
Só usar a pomada sem corrigir a origem, que provavelmente é o hábito intestinal, não vai adiantar. Tem que procurar o pediatra. O pediatra, de repente o pediatra só mudando a alimentação ou adicionando um pouquinho de fibra ou algo que esteja faltando, melhorando a formação das fezes, esse problema resolve. Tem que levar tua filhinha num pediatra então, tá bom, Kelly? Você quer ir de Muritiba, na Bahia. Bom, eu queria deixar esse tempo final para que o Dr. Tércio Genzini converse com você a respeito desse assunto, mais uma vez chamando a sua atenção para que cuide da sua saúde. Então, esse assunto eu achei importante ter sido selecionado porque ele é um alerta que muitas pessoas relevam. Quando os sangramentos digestivos são muito importantes, são graves, são volumosos, todo mundo procura um médico. O que nós temos que pensar aqui são os sangramentos pequenos, aqueles que acontecem uma vez e desaparecem, aqueles que saem em pequenas quantidades e não dão sintomas às vezes. Esses também devem ser investigados. Todo sangramento digestivo é um sinal de alerta importante, o diagnóstico deve ser feito precisamente e o tratamento feito conforme esse diagnóstico. Então prestem atenção, não deixem passar essa parte. Tá certo. Bom feriado, doutor. Obrigada por ter vindo, viu? Também, se bem que médico, né, não folga muito em feriado, não, mas um bom feriado. Nós falamos aqui com o doutor Tércio Genzini, cirurgião de fígado e transplante. Eu vou deixar o contato, é 11 3798 9133, 11 São Paulo, código de área 11 3798 9133. Tem site com artigos? Tem site, é o www.consultoriodrterciogenzini.com.br. Tá bom, lá vocês vão encontrar uns artigos. Tudo isso está escrito lá. Para você poder se informar mais. É bom, com médico bom, sempre importante. Obrigada, doutor Tércio. Ótima viagem de volta. Obrigado.